presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez nesta terça-feira seu primeiro discurso sobre o Estado da União, tradicional prestação de contas ao Congresso em 80 minutos, recheados com dados sobre melhoras na economia do país e uma série de recordes. Nem todos eles, porém, resultam de políticas inauguradas em seu governo, como aponta o Notícias Reality Check, serviço de verificação de fatos da Notícias. A checagem mostra, por exemplo, que gestões anteriores também contribuíram para que o país alcançasse resultados apresentados como os melhores da história, em um discurso que englobou desde emprego e corte de impostos até o grupo autodenominado Estado Islâmico e o Empire State Building, o arranha-céu mais famoso de Nova York. O tom adotado por Trump, que acredita a seu governo as melhorias observadas na economia, foi, em parte, mais conciliador do que o observado em discursos recentes. Em sua fala, Trump pediu aos americanos para deixarem de lado suas diferenças e se unirem diante dos inúmeros desafios que os Estados Unidos enfrentam. Segundo o presidente, nunca houve época melhor para se começar a viver o sonho americano. Ele também incitou republicanos e democratas a buscarem um consenso, particularmente no que diz respeito à imigração. Seus planos nesse sentido, disse o presidente, melhorariam a segurança das fronteiras e também ofereceriam um caminho para a cidadania a aproximadamente 2 milhões de imigrantes levados ilegalmente aos Estados Unidos pelos pais, enquanto crianças. Em relação à política externa, as declarações estavam mais próximas do tom usual, incluindo promessas de reorientar o comércio internacional em favor da América. Trump apelou também por mais verbas para financiar as Forças Armadas, alertando que um poder incomparável é a melhor forma de defender os EUA de uma série de ameaças. Aproveitou ainda o discurso para atacar o Irã e a Coreia do Norte, que descreveu como um regime imoral, e reconhecer que, apesar de os EUA e seus aliados terem feito grandes progressos contra o grupo terrorista do Estado Islâmico na Síria e no Iraque, ainda há muito trabalho pela frente. O Notícias Reality Check checou 7 pontos apresentados por ele e apresenta os resultados a seguir, contabilizando os números de novembro de 2016 em diante. Trump venceu a eleição em 8 de novembro e tomou posse em 20 de janeiro. A economia americana criou 2,37 milhões de empregos. De acordo com o US Bureau of Labor Statistics, a Secretaria de Estatísticas Trabalhistas do país, apenas em 2017 foram adicionados 196 mil empregos na indústria. O crescimento dos empregos começou, porém, antes de Trump assumir a presidência. A economia dos Estados Unidos não registra perdas nessa área desde setembro de 2010. A Secretaria de Estatísticas Trabalhistas dos Estados Unidos mede o desemprego entre negros desde 1972. Em dezembro de 2017, essa taxa estava em 6,8%, a mais baixa já registrada. No auge, entre os anos de 1982 e 1983, ela superava 20%. No caso dos hispânicos, as estatísticas de desemprego são acompanhadas desde 1973, e em 2017 também atingiram o menor patamar, 4,9%. Contudo, as duas taxas permanecem acima das registradas entre brancos, 3,7%, e asiáticos, 2,5%. E, no geral, refletem a queda do desemprego de forma global, que teve início ainda na gestão Barack Obama. Antes do Natal, o Corporation Tax, imposto sobre faturamento de empresas e entidades legais, foi reduzido de 35% para 21%. Também houve cortes de alíquotas para pessoa física para todos os grupos de contribuintes. Mas será que esses cortes foram os maiores da história americana? O site PolitiFact, de verificação de fatos, afirma que não. Tomando por base dados do Tesouro Nacional, o site aponta que ao menos 3 cortes realizados em governos anteriores foram mais expressivos, na comparação em dólar em 2010 e 2013, no governo Obama, e em 1981, com o presidente Reagan. Em pontos percentuais do PIB,
6 outras mudanças na cobrança de tributos foram estimados com maior impacto. Desde que a redução da Corporation Tax foi anunciada, diversas empresas anunciaram gratificações para suas equipes. A Disney, por exemplo, anunciou o pagamento de um bônus único de US$, o equivalente a R$, para 125 mil funcionários. A Fiat Chrysler Automobiles, por sua vez, disse que 60 mil funcionários receberiam um pagamento extra de US$, R$00. O grupo Americas for Tax Reform, ATR, que pressiona por impostos mais baixos nos Estados Unidos, monitorou os números. De acordo com o que o grupo contabilizou, 285 companhias anunciaram aumentos salariais, gratificações ou outras melhorias de benefícios que atribuem ao corte de impostos. Segundo a ATR, ao menos 3 milhões de trabalhadores serão beneficiados. É impossível saber como essas empresas teriam agido sem o corte de impostos e quantas estão dando crédito aos republicanos por algo que já tinham planejado. De acordo com o Escritório de Informações e Regulação do governo americano, a administração Trump suspendeu ou adiou normas regulatórias, das quais 635 foram totalmente revogadas. Um ano atrás, Trump assinou um decreto determinando que para cada norma criada, 2 deveriam ser revogadas. Em dezembro, ele disse que, de fato, 22 haviam sido eliminadas para cada uma das que haviam sido lançadas. Registros comparáveis só foram registrados em 1995. Nesse período, o primeiro ano de gestão de George W. Bush, foram eliminadas 181 normas. Enquanto isso, Barack Obama eliminou 156, de acordo com informações do Washington Post. Em 1º de janeiro, o tenente-general Paul Funky, comandante-geral da coalizão, disse que mais de 98% da área reivindicada pelo grupo terrorista havia retornado ao povo. Mas, como o próprio Trump admitiu, os Estados Unidos não são o único país lutando contra o grupo autodenominado Estado Islâmico. A página da coalizão na internet lista 74 parceiros, da Albânia aos Emirados Árabes Unidos. Também vale destacar que esse grupo já vinha perdendo território antes de Trump assumir a presidência. A coalizão foi formada em setembro de 2014. Em janeiro do ano passado, o presidente Barack Obama disse que o grupo terrorista havia perdido 40% do território que detinha no Iraque e 10% na Síria. O Empire State Building é um arranha-céu de 102 andares no centro de Manhattan,